Estamos de volta, divulgando a viola clássica no ar, com o hino 473, 7 hinos, e nós terminamos essa primeira etapa do canal, que é tocar, que é dar uma aula sobre cada hino, e depois ter a execução dos hinos no final, para que você possa tocar junto comigo de forma didática. Quando eu digo assim, eu sei que já estamos no final, mas sempre tem gente que assiste esse vídeo pela primeira vez. Quando eu falo de forma didática, eu não vou estar vibrando muito, mudando de posição, fazendo cambalhota. Não, eu vou estar de forma simples e objetiva, sem muito vibrato, sem muito dinâmica, sem muita expressão, para que equipare, tá, ao nível do aluno que está aprendendo os hinos da reunião de jovens. Eu até o final desses vídeos, agora a partir já de alguns hinos que eu venho tocando, eu estou falando muito sobre a qualidade do som, do instrumento, do timbre da viola, nos Estados Unidos a gente chama de tone, que realmente é o timbre, mas não o timbre, aquele timbre que a gente aprende na teoria musical, que a gente reconhece o som do instrumento através do timbre. Não é só esse timbre que estamos falando, nós estamos falando de qualidade de som. Como tirar um melhor som do seu instrumento. Cada instrumento tem uma particularidade. Nós também temos que levar em conta que alguns instrumentos são de melhor qualidade, outros de menor qualidade. Questões também de encordoamentos. Também temos encordoamentos aí que são muito bons, te dá uma outra visão do que é som. E temos encordoamentos aí que estão na faixa aí de vários de nós, né, como Mauro Calisto, e entre outras cordas que são mais acessíveis, mas que também não respondem tanto quanto uma corda importada, por exemplo. Então, vários fatores interferem na qualidade de som. O que nós precisamos entender é que, tirando esses fatos que realmente interferem, não se engane, tá? Você ter uma viola de melhor qualidade, ela vai soar melhor do que uma viola de menor qualidade. Infelizmente, não tem o que fazer. Então, um bom encordoamento, um breu melhor, um arco melhor, uma crina melhor, são fatores que vão contribuir para que o seu som melhore. Então, se você tem condição, vale a pena investir em um instrumento melhor. Agora, e acessórios melhores também. Agora, prestem atenção. Caso você não tenha condição de fazer um investimento mais alto, você precisa entender que a viola que você está, o instrumento que você está, precisa ser ajustado por um luthier. Não sei se eu já falei aqui nos vídeos que eu já fiz, mas é melhor ter um instrumento ajustado corretamente do que você ter um instrumento melhor sem estar ajustado. Deu para entender? Então, se estamos falando sobre qualidade de som, você precisa entender que a sua viola precisa estar ajustada. Então, um espaçozinho entre, por exemplo, corda dó e corda sol, no cavalete, que está maior do que o necessário, já vai prejudicar o seu som. Então, a alma fora do lugar prejudica o seu som. O cavalete mais perto do estandarte prejudica o som. Mais perto do espelho prejudica o som. Então, tudo, pestana aqui, se a corda, se não está na distância correta, prejudica o seu som. Então, leve o seu instrumento para um luthier assim que possível. Talvez seja um investimento menor que você vai fazer, mas que a princípio vai te dar um retorno muito grande na questão da qualidade do seu som. Então, se hoje, dentro deste hino 473, eu posso te dizer alguma coisa importante, é sobre um investimento melhor no seu instrumento. Se puder comprar um instrumento melhor, show. Se não puder, leve um luthier para ajustar. Se você nunca ajustou, gente, você está fazendo um milagre tocando o seu instrumento. Certo? Agora, dentro das circunstâncias que você está hoje, aí existem técnicas que você pode melhorar o seu som, que pode fazer com que você melhore o seu som. Então, eu já venho explicando já em alguns hinos a questão de você fazer a sua corda vibrar. E aí é uma questão técnica mesmo, porque quando você começar a tentar fazer a sua corda vibrar, então, você quer fazer a sua corda vibrar, tudo também está influenciando. Peso, mão direita. Então, tudo vai contribuir para que o seu som seja projetado com uma qualidade muito grande, uma qualidade alta. Então, você precisa
testar e testar e ver o que está acontecendo. Se você não consegue fazer sua corda vibrar, talvez a sua mão direita esteja com alguma deficiência técnica. Então precisa, e aqui não dá tempo. Talvez eu faça um vídeo só disso, mas eu quero que você já preste atenção nesse hino, que é simples, que você consiga pelo menos fazer o seu instrumento, a sua corda do instrumento vibrar. Seja o instrumento que você quiser, que você tiver, ok? Então, eu não sei se eu vou conseguir, talvez aqui, eu quero que você veja. Tudo é questão de vamos vibrar a corda. Então, desde o começo. Certo? Quanto mais dedo, mais para cima os dedos descerem na corda, nós temos menos distância entre o dedo e o arco, certo? Então, a tendência é ser mais difícil fazer as cordas vibrarem, porque a distância diminuiu. Então, elas vão vibrar um pouquinho menos, mas você tem que fazer ela vibrar. Então, aqui nesse caso, o nosso Ré bemol, se você não fazer a corda vibrar, o som vai, naquele Ré bemol, o som não vai ficar bonito, os harmônicos não vão funcionar, enfim. E aí você vai acabar perdendo qualidade, porque você já subiu a mão, já estamos num Ré e num Dó. Aqui em cima, já diminuímos a distância entre o arco e os dedos, então a corda vai vibrar menos. Se você não conseguir vibrar, você vai acabar tocando muito bonito as notas anteriores. Não sei se você conseguiu. Então você vai acabar prejudicando a nota Ré bemol e a nota Dó. Então vibrem elas, tá? Tentem de alguma forma fazer elas vibrarem. Então... Aí você tem um som rico, harmônicos funcionando, eles ressoando junto com a nota real. Então, aí você, uau, que som é esse? São os harmônicos que nós estamos conseguindo tirar da viola porque nós estamos fazendo a corda vibrar. Tá? Então, existem alguns macetes, algumas dicas que hoje dá para falar aqui rapidinho. A sua mão, eu já disse isso, você não pode estar segurando isso aqui como se fosse uma espada, né? Nós não podemos fazer muita força, nada pode ser tensionado aqui em nenhum momento, dedos principalmente. Eu vou até deixar minha viola aqui. Então, veja bem, se você tem a tendência de tocar com o seu dedinho aqui, seu dedinho, dá para ver? Seu dedinho está tenso. Se você tensiona o anelar, tenso. Então, toda vez que você estica qualquer dedo da sua mão direita, você está tensionando ele. Ah, não estou tensionando, certo? Lembrando que o nosso momento de relaxamento do corpo, ele é sempre fechado. Pode perceber que se eu fizer assim com o braço, eu vou estar tenso. Então, relaxa o braço, ele cai e fecha um pouco, né? Ele até fica assim, ele não fica esticado. Então, ele precisa estar fechado, arredondado. O corpo pede isso. Então, dentro da posição da mão direita, todos os dedos têm que estar redondos, fechados. É a primeira, é o básico do básico isso aqui que eu estou falando, tá? Então, dito isso, esses 3 dedos aqui, eles são importantes. Eles têm que estar lá. Eles dão equilíbrio, dão pressão e tudo. Mas, na verdade, você segura o arco desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Dá. Você pode segurar o arco desse jeito aqui. Então, veja bem. Esses 3 dedos aqui estão aqui, mas, na verdade, não estão. Né? Você está lá por estar. Não é para fazer pressão, não é para segurar com firmeza ou com força. Certo? Eu vou fazer de novo para vocês darem uma olhada. Façam esse exercício em casa. E aí vocês vão descobrir se vocês têm, se vocês estão segurando o arco, talvez com esses 3 dedos aqui com força. Vocês não precisam desses 3 dedos para segurar o arco, certo? E se eu pegar a viola, deixa eu pegar a viola. Dependendo da posição que nós estamos aqui, certo? Eu vou tentar aqui na corda sol. Olha só, eu estou usando os 2 dedos. Você não consegue tocar, obviamente, tá? Olha até. Você vai tentar. Você vai faltar o peso do indicador. Mas a hora que ele cai aqui no arco, ele não é força, ele é peso, certo? A gravidade ajuda você. A hora que ele cair aqui, ele já dá o peso necessário para que você faça o som, a corda vibrar. Então, basicamente, embora eu estou resumindo bastante, estou preocupado de lançar essa informação para você de forma rápida, eu vou deixar a viola aqui de novo, você tem que pensar primeiro em aliviar a tensão desses 3 dedos, certo? Tentar fazer com que você entenda essa postura, tentar segurar o arco com esses 2 dedos, polegar e dedinho, e os outros dedos estarem aqui acomodados. Mesmo o polegar e o dedinho
eles estão aqui sendo um pouco tensionados, porque os outros não estão ajudando. Então existe uma certa força que eu estou fazendo aqui que não é para fazer. Então isso aqui é só para você ver que você pode segurar o arco com esses dois dedos. Então o que segura o arco na verdade são esses dois dedos aqui. Mas quando você colocar os 3 dedos restantes, você tem que aliviar um pouco a tensão dos outros dois, do polegar e do mindinho. Então veja bem, cuidado para você não colocar também tensão tanto no dedinho quanto no polegar. Isso é super importante. Outra coisa que eu vou falar, e nós já falamos um pouquinho do hino, mas já que entrou nesse assunto, você, quando pega, quem já tocou cello, percebe um pouco a postura da mão direita do cello. Eles realmente tocam assim, né? O dedinho não fica em cima, eles realmente, a posição do cello é mais ou menos assim. Tá? Então, com essa posição, quando você joga a mão no arco, você consegue deixar o peso da mão aqui, certo? Olha só, ó. Não é força, ó, os dedos estão todos relaxados, mas ele está pesado no arco. Com essa mão você sente a mão pesada no arco. Então, com essa posição relaxada e pesada, você pode ajustar, olha só, ajustar a posição da mão e continuar pesando a mão e a mão estar completamente flexível aqui no arco. Quando você tiver essa flexibilidade no arco, com licença, aí agora você pode, com esta mão flexível, fazer a sua corda, porque a própria gravidade vai te indicar a pressão certa, certo? Você não precisa ajudar a gravidade, você só vai dar o peso necessário para que a corda vibre, então você consegue... sem vibrato, sem nada, eu estou só preocupado em mostrar para você a corda vibrando. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para que mude o seu som é esse exercício. Já até disse num vídeo passado, faça uma escala lenta, tentando fazer com que todas as cordas vibrem, relaxando a mão direita de forma, né, correta, sem apertar demais, mas também sem largar demais, porque senão você acaba deixando o arco cair. Olha, é um assunto gigante, mas... eu tentei aqui de uma forma jogar para vocês, porque eu sei que vocês são inteligentes, vocês vão ouvir isso, vão para outros vídeos no YouTube, vão pegar outras referências e estudem para tirar um som bonito desse instrumento aqui. No demais, o hino é fácil, é de fácil execução, por isso que eu até entrei nesse assunto, para render um pouco o vídeo também. Prestem atenção nas questões primeiro, das notas de 3 tempos no final do sistema, para que você dê 3 tempos, não vai dar os 3 tempos, mas 2 tempos e meio, cheio, e retoma rápido para não atrasar. Mas não deem aquela nota apenas 2 tempos, não. Deem 2 tempos e meio e retoma. Vocês podem ver aí no vídeo de execução que eu faço desse jeitinho e dá para fazer. O metrônomo não espera, mas você consegue aí alongar um pouquinho a última nota do sistema. E nós temos a ligadora ponteada, que já falei várias vezes aqui. Então, aquelas 2 notas ligadas no meio dos sistemas, no primeiro e do segundo sistema, e no último sistema também, elas têm que soar totalmente ligadas, não precisa articular elas, tá? Não, veja bem, não precisa você fazer. Não, liguem mesmo. Tá? Elas precisam soar ligadas. E no geral, a questão de distribuição de arco também é importante. Também é um outro assunto que a gente pode ficar aqui horas e horas, eu não vou fazer isso, talvez faça isso nos outros hinos restantes, mas... cuidado com a distribuição do arco. Então, você não pode gastar muito arco na semínima pontuada. Vai faltar arco. Então, economiza na semínima pontuada. Não gasta muito arco na colcheia, porque é colcheia, não precisa... né? Não precisa fazer... Não precisa. Gasta menos arco. Certo? E naquele Ré bemol semínima antes da colcheia, você pode gastar um pouquinho mais de arco, porque você tem mais tempo. Você tem um tempo ali para você, talvez, ir até perto do talão para você fazer o Ré, Do, ligado com bastante arco. Então, essas coisas de distribuição de arco é super importante, também ajuda na questão de fazer a corda vibrar. Se você começar a perder, a faltar arco nas notas que você está tocando, você acaba prejudicando o seu ponto de contato, peso, e aí a corda não vibra. E aí você perde a riqueza do seu som. Estudem, me acompanhem, faltam 7 hinos e eu preciso terminar.
E esse vídeo foi um pouquinho mais sério, mas eu quis também ter um tom um pouquinho mais sério para que vocês vejam que eu também estou comprometido aqui com você. Quero que você tire um som bonito nesse seu instrumento aí. Hino 473.